Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e se você está aqui é porque você quer ver a matéria de MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, especificamente para o PISM. E se você está vendo esse vídeo primeiro, na verdade pausa ele e vai no vídeo de MRU, porque a gente tem um vídeo também resolvendo prova e passando também a principal parte teórica que você precisa dessa parte de movimento retilíneo uniforme. Infelizmente não saiu o rosto do meu irmão, ele que gravou essa aula. Eu não sei porquê, porque o Meet bugou, alguma coisa assim. Mas tá no Meet justamente porque nós fizemos aulões gratuitos para o PISM-1 de Física, Biologia e Matemática. Então estou postando aqui os aulões de forma separada, então se você perdeu, fica tranquilo que vai dar para você ver gravado. Se você não conhece o curso de Gêmeos do PISM, chama a gente, eu vou deixar o contato e o Instagram aqui no direct. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Gustavo e eu fui aprovado em Medicina na UFJF pelo PISM, sou da turma 124 e meu irmão gêmeo é da turma 125 também aprovado pelo PISM. Só uma pausa aqui que eu não posso deixar de falar isso. Eu sou o Gustavo. Eu acertei todas as questões de física e matemática dos 3 PISMs. Meu irmão também, se não me engano, ele só errou 1 ou 2 questões objetivas em um dos PISMs, mas de resto também acertou tudo. Então, eu te garanto que você está aprendendo com alguém que sabe sobre a prova e sobre esse assunto. Vamos lá para a aula. Continuando aqui, agora a gente tem um novo tópico que é o MRUV, o Movimento Retilíneo Uniformemente Variável. E aí, uma palavra que você vai ouvir muito aqui é aceleração. O que é aceleração? Aceleração é mudança de velocidade. Então, você não tem um movimento uniforme mais. Você não tem a mesma velocidade em cada instante de tempo. Você não vai ter um gráfico de velocidade por tempo que é uma reta horizontal. Agora, você vai variar a velocidade, tá? Então, olha aí, você vai ter um gráfico que é uma reta inclinada, na verdade, né? E geralmente você vai ver a aceleração, por exemplo, de, sei lá, 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Ao quadrado? Não estou entendendo. É porque, para calcular a aceleração é a variação da velocidade. Então, a aceleração é delta V sobre delta T. Então, o que você... por exemplo, vão supor que o carro ele acelerou, ele estava a 100 km por hora, e aí acelerou para ultrapassar, chegou a 180 km por hora, e ele demorou para chegar nessa velocidade, sei lá, 5 segundos. A aceleração, o ΔV vai ser 180 menos 100 sobre... na verdade, eu vou colocar que ele estava a 100 metros por segundo, em vez de 100 km por hora. 100 metros por segundo. Passou a 180 metros por segundo. Eu sei que esses números são irreais, mas enfim. E ele demorou 5 segundos para aumentar essa velocidade de 100 para 180. Então, ele demorou 5 segundos. Significa que ele aumentou 80 metros por segundo a cada segundo. 80 metros... cara, calma aí, eu esqueci de dividir. Aí vai dar 180 menos 100, 80 dividido por 5, 16. Significa que a cada segundo desse que ele apertou o acelerador, ele aumentou 16 metros por segundo. Então, no primeiro instante de tempo, ele tinha 100 metros por segundo de velocidade. No segundo instante de tempo, ele tinha quanto? 116 metros por segundo de velocidade. No terceiro instante de tempo, ele tinha 132, depois 148, 164, 180, tá? Então, esse metros por segundo ao quadrado, na verdade, é metros por segundo. A cada segundo, ele aumenta a velocidade 16 metros por segundo. E aí, quando você faz 16 metros por segundo, fica segundo ao quadrado, né? Afinal, você está dividindo 16 metros por segundo, dividindo por segundo de novo, é a mesma coisa que multiplicar invertido, né? Então, fica 1 metro sobre S vezes S, fica 16 metros sobre S vezes S, né? 16 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração.
tá? Então não se assuste com esse quadrado, não. E aí essa questão aqui do sinal é bem interessante, porque a aceleração você tem que entender como um, finge que sempre entenda que é um instrumento que vai adicionar ou tirar velocidade. E como assim? Porque para ter aceleração, você já tem uma velocidade ali. Se você acelerar na mesma direção da velocidade, significa que você vai crescer a velocidade, né? A variação vai ser positiva. Agora, se você tá indo naquela direção, tô indo com uma velocidade lá, eu tenho que diminuir essa velocidade, eu vou acelerar para o outro, eu vou acelerar para trás. Então, se um carro ele tá indo nessa direção aqui, não sei o que, tá indo muito rápido. E aí ele vai bater com o muro. Então ele tem que parar, né? Para ele parar, ele tem que tirar a velocidade. A aceleração vai tirar a velocidade. Se ela vai tirar a velocidade, ela tem que ir no sentido contrário dela. Tem que estar no sentido contrário da velocidade que você tem, tá? Então, por quê? Porque se eu tiver uma aceleração para trás de 5 metros por segundo, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo que passar, essa velocidade vai estar 5 metros por segundo menor. Então, antes ela estava assim, depois de um segundo ela está assim, depois está assim, depois está assim. Se eu tivesse uma aceleração no mesmo sentido, eu teria um aumento desse vetor, né? Então ele estaria assim, depois estaria assim, depois estaria assim, a velocidade estaria cada vez maior. E aí, o gráfico de velocidade por tempo é esse que eu já tinha comentado. É, lembrando que no movimento retilíneo uniforme ele era assim, né? Era uma reta horizontal. Aqui não, aqui a velocidade tá vendo que está aumentando com o tempo. E aí a análise de gráfico é a mesma coisa. Pega para achar a aceleração, né? Pego uma variação de velocidade, ΔV, e divido pela variação do tempo, ΔT, bem tranquilo. Aqui a aceleração é positiva, na verdade, não é nem que a aceleração é positiva, significa que a aceleração, na verdade, é no mesmo sentido da velocidade. É, porque às vezes as duas são negativas, e aí as duas estão indo no mesmo sentido, aí tá acelerando, tá aumentando a velocidade. Só que naquele sentido. Mas enfim, aqui tem adição de velocidade, então tem aumento dela, né? É a situação que o carro tá ultrapassando, tá aumentando a velocidade, aqui tá diminuindo, o carro tá freando, né? Continuando aqui então. Aí você tem essa equação, que é de novo aquela igual do S igual a S0, mas equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Aqui essa equação V é igual a V0 mais AT é a mesma coisa de ΔV é igual a aceleração delta A, né? A é ΔV sobre ΔT. Só que ela está descrita de um jeito mais bonitinho. Só que essa forma desenvolvida eu realmente acho útil, porque vão ter várias questões que você vai ter que usar ela, e aí essa fórmula mais compacta, né, ΔV sobre ΔT, é, não é que você vai demorar mais, mas essa daqui já é a forma desenvolvida, então nesse caso realmente é bom você entender isso. Mas o que ela está falando é basicamente o seguinte: você começa com uma velocidade V0, depois de um tempo acelerando, você vai ter essa velocidade, né? Depois de 5 metros por segundo ao quadrado da aceleração. Se acelerou durante um segundo. Então você cresceu, você somou a velocidade que você tinha, 1 vezes 5, 5 segundos, 5 metros por segundo, né? Então, essa velocidade vai ser 5 metros por segundo maior que a velocidade inicial V0. Isso que a equação está falando. Você vai ver uma. E aqui eu tenho uma coisa extremamente interessante que eu no ensino médio ninguém me mostrou, mas lembra que eu falei que no movimento retiro uniforme você tinha aquele gráfico assim da velocidade, e aí era uma reta, e aí se você pegasse a área,
Por exemplo, essa área do retângulo aqui, você tá na verdade achando a variação de espaço, né? O tanto que você percorreu nesse instante de tempo aqui. Porque você está multiplicando velocidade pelo tempo. Aqui, apesar do gráfico do movimento retilíneo uniforme ser não uma reta, mas uma coisa inclinada, então ser uma coisa. Deixa eu consertar aqui. Ser uma coisa assim, continua valendo a mesma ideia. Olha que interessante. Só que agora não é uma área tão simples mais, não é uma área do retângulo. É uma área de um trapézio. Tá vendo? É um trapézio deitado, né? E como que a gente faz a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Vou até escrever aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura do trapézio sobre 2. Lembrando que as bases, elas têm que estar paralelas entre si. Então, quais bases estão paralelas entre si? Essa daqui e essa daqui, né? Então, base maior mais base menor, como é que faz? Base maior é esse tamanho aqui, é essa altura toda aqui, que é o quê? É V1, né? Então, base maior, V1. Mais base menor, a base menor é V0. Lembrando que V0, lembrando que V1, né? É a velocidade final aqui, no caso, e V0 é a velocidade inicial que você está analisando. Então, V1 mais V0, né? Base maior mais base menor, vezes essa altura aqui, que é ΔT, sobre 2, é igual eu falei o quê? A área não é a variação do espaço? Então, assim, ΔS vai ser igual isso aqui que eu montei. ΔS é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso vai chegar nas equações mais conhecidas por vocês. Se eu, por exemplo, lembrar que V1 é igual a V0 mais AT, que é aquela equação que eu falei que a gente vai usar bastante. V final, né, é V inicial mais A vezes T. Eu posso pegar esse V1 e substituir, nesse carinha aqui. Ó. Como que fica? Fica que ΔS é igual a V1 é V0 mais AT. Então, V0 mais AT mais V0, né? Que eu peguei o V1, agora eu vou somar o V0. Vezes ΔT sobre 2 é igual ao espaço de tempo. Então, aqui eu tenho desenvolvendo, ó, V0 mais V0, 2V0. Então, 2V0 mais AT. Lembrando que esse T, esse ΔT é a mesma coisa. Vou até escrever aqui de novo, para não confundir vocês. ΔT, T, o que eu estou querendo dizer é intervalo de tempo. Então, 2V0 mais AT vezes T sobre 2. ΔS vai ser igual a, distribui esse T aqui, fica 2V0 vezes T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2, né? Ou eu ponho a base toda para os dois, ou eu posso botar separado, tanto faz. No caso, eu botei separado, porque para esse termo aqui da esquerda, vai cortar, né? Vai cortar 2 com 2. Então, eu tenho que ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. A famosa equação do sorvetão, né? Que o pessoal chama. Ela vem simplesmente do cálculo de área. E isso é bem bom saber disso, porque não fica uma coisa tipo, caraca, de onde tiraram isso? Meu Deus. Tô usando essa fórmula aqui, mas não sei de onde tirar. Agora você sabe, é só uma ideia simples de área, que a área é a variação do tempo, é a variação do espaço. Agora, e como que eu acho a famosa equação de Torricelli? Por quê? Porque, só uma coisa. O que essa equação está falando para a gente? Ela está falando que eu consigo achar a variação do espaço
de um, de um objeto. Lembrando que esse S pode ser decomposto em S menos S0, e aí eu consigo achar a posição final, né, que é o S. Mas enfim, eu consigo achar a variação do espaço se eu sei a velocidade inicial de um corpo, a aceleração dele e o tempo o tempo que esse corpo decorreu para percorrer esse espaço. É isso que essa equação está falando. Então, essa equação se chama função horária da posição, né? Você pode desenvolver mais ela, aí você vai achar que a posição S que um corpo está é a posição inicial mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E aí só aí o S, né, a posição está em função do tempo. Quanto maior o tempo, muda a posição. E aí, olha que você tem que prestar atenção que essa aceleração, ela nem sempre ela tá adicionando velocidade. Lembra que eu falei disso? Às vezes ela tá tirando velocidade. Se ela tá tirando velocidade, ela vai ser negativa na equação. E aí vai ficar, sei lá, se A é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, eu tenho que S é igual a S0 mais V0t menos 5t ao quadrado sobre 2, tá? Então tem que considerar o sinal. Agora, é só ver. Não precisa ver exatamente o sentido da aceleração. É só ver se ela está no mesmo da velocidade ou se está contrário. Se ela está contrário, você põe negativo o número, né? O valor numérico. A incógnita em si, você soma mais. Só que o valor numérico de A, né, que é a incógnita, é negativo. Aí você vai ter que considerar o sinal quando você for substituir os valores. Tá. Só que e se eu quiser achar uma outra coisa? Se eu não quiser achar a posição, se eu quiser achar a velocidade em função do espaço percorrido, por exemplo. E aí eu tenho a famosa equação de Torricelli. E aí é exatamente a mesma coisa. É a mesma ideia, surge da equação da área desse trapézio, só que em vez de substituir o V1 é igual a V0 mais AT, eu tenho que ΔT é igual a ΔV é igual a variação da velocidade, né, que é V1 menos V0, sobre aceleração. No caso, eu só troquei aqui, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT é ΔV sobre A. E aí eu posso pegar isso daqui e lançar na equação do T, no termo T que eu tenho ali, né? Vou até apagar esse delta aqui de novo, só para não confundir vocês. Substituindo, então, como que fica? Eu tenho que ΔS é igual a V1 mais V0 vezes V1 menos V0. Tudo isso sobre 2. Só que vocês lembram que V1 mais, x mais y, vx menos y, é x ao quadrado menos y ao quadrado? Esse aqui é um produto notável. Claro, você pode desenvolver por propriedade distributiva, né? V1 vezes V1 mais V1 menos V0, vezes menos V0, né? Mais V0 vezes V1, mais V0 vezes menos V0. E aí soma tudo, enfim. Mas é uma propriedade, isso aqui, no caso, é um produto notável. Eu tenho então que ΔS é igual a V1 ao quadrado menos V0 ao quadrado, sobre 2. Passando 2 para o outro lado, eu tenho que V1 ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 ΔS. V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 ΔS. Famosa equação de Torricelli, muito fácil de você entender de onde surgiu. Surgiu da área. E aí,
você achou uma equação que não tem tempo, né? A questão do Torricelli é essa. Você acha, se você tiver velocidade final, velocidade inicial. Oh, esqueci da aceleração, né? Aqui é 2A. Aqui, calma aí. Cadê? V1 menos V0 sobre A. Então aqui era V1 menos V0 sobre A aqui. Então 2A delta S. Tá. Se você tiver V1, V inicial, V final e aceleração, você acha o tanto que o cara percorreu sem saber o tanto de tempo que demorou para percorrer esse espaço. Essa é a questão do Torricelli. Agora, o outro, não. O outro é um contrário. Você precisa, você substituiu isso daqui para ter uma equação que tem o tempo nela, né? Enfim, a questão é que você acha essas duas equações aqui. Só quis fazer esse raciocínio todo para vocês, sei lá, saber de onde surge isso e não ficar tão perdido. E aqui, vamos interpretar esse gráfico, que pode ser uma questão de prova. E é o seguinte: você tem um carro, ele está nesse instante, até esse instante de tempo aqui, qual que é o tipo de movimento desse carro? Se ele não varia a velocidade, é um movimento retilíneo uniforme. Não é retilíneo uniformemente variado, é uniforme. Velocidade constante. Tá? E desse instante aqui até aqui. Perceba que agora tem variação de velocidade. A velocidade está indo para baixo, está diminuindo. Se ela está diminuindo, a primeira coisa que eu posso perceber é que o carro está freando, né? Por quê? Porque pensa o seguinte: o carro está indo para lá. Uma velocidade, sei lá, uma velocidade. Se ele está diminuindo a velocidade, significa que a aceleração está tirando velocidade, então ela está para o outro lado. Tá? Então ela está para o outro lado, até que chega um ponto que a velocidade, olha aqui, é zero. Qual ponto? Qual instante de tempo? Nesse instante de tempo aqui, a velocidade é zero. Né? E aí a velocidade começa a diminuir mais e fica negativo. O que significa a velocidade ter ficado negativa? Significa que agora, lembra que é uma questão de sentido. Agora a velocidade é para esse lado aqui. Ela está ficando cada vez mais negativa, ou seja, ela está aumentando para lá. Claro que ela está aumentando para lá, porque agora essa velocidade está no mesmo sentido da aceleração. Então a aceleração agora está adicionando velocidade. Então, o que aconteceu durante todo o caminho? O carro está numa velocidade constante. Freou, parou, deu ré. Começou a ir para o outro lado. Como se fosse isso, né? Agora aumentando a velocidade para o outro lado, tá? Deixa eu ver se alguém mandou dúvida no chat. Bom que eu descanso minhas cordas vocais, que elas cansam bem rápido. Tá. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? E aí vem outro gráfico, que é aquele que eu falei da variação do espaço pelo tempo, que no caso do movimento retilíneo uniforme era só uma reta inclinada, né? Por quê? Porque a cada espaço de tempo você varia a mesma quantidade de espaço. Agora não, aqui em quantidade, dependendo do intervalo de tempo que você pegar, você vai variar, sei lá, um espaço de 5 metros, agora no outro espaço de tempo você vai variar, sei lá, 20 metros, porque a velocidade é maior. Então você tem um gráfico curvo, porque aqui, nesse primeiro espaço de tempo, que você tinha uma velocidade X, você andou, sei lá, você andou, sei lá, 10 metros. Agora que você está freando, você está diminuindo o espaço de tempo que você anda por segundo, agora você vai andar, sei lá, 2 metros no mesmo intervalo de tempo que você tinha andado aqui. Tá? Então por isso que o gráfico é curvo. E esse cara aqui, a aceleração está adicionando ou tirando velocidade? Ó, se ele está percorrendo cada vez menos espaço de tempo, olha aqui, cada vez menos. Antes ele percorria mais, né? Ó, cada vez mais. Caraca, eu sempre falo espaço de tempo. Se ele está percorrendo cada vez menos distância, espaço, no mesmo intervalo de tempo X,
significa que ele está diminuindo a velocidade, ele está tirando a velocidade. A aceleração está no sentido contrário da velocidade, tá? Essa que é a ideia. A aceleração, então, é negativa. Aqui nesses gráficos você tem que saber, é só saber interpretar, né? Por exemplo, nesse daqui, tá indo, sei lá, num sentido do eixo, que é, sei lá, tá vendo que ele tá indo, ó, você tem esse eixo aqui de espaço. Aí, sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, ele tá indo, por exemplo, para a esquerda. Ele tá indo em direção ao ponto zero. Aqui é, sei lá, o ponto infinito. Ele tá indo pro ponto zero, ele tá indo nessa direção para a esquerda. Agora, ele é um gráfico curvo, então ele tem aceleração. Perceba que mais ou menos nessa parte aqui, ele ficou no mesmo lugar, no mesmo S, então ele parou no momento. Ou seja, ele tá aqui, a aceleração está tirando velocidade, até a velocidade ser nula. Agora, quando ele começa nessa parte aqui do movimento, ele começa a ir no outro sentido. Significa que ele estava com uma velocidade para a esquerda, diminuiu a velocidade até parar, e depois voltou a velocidade para o outro lado, tá? É assim que você faz a interpretação desse gráfico. Os outros são a mesma coisa, só análise o contrário, né? Tipo, tava para a direita, depois foi para a esquerda, coisas do tipo. E aí eu tenho um caso muito comum, exercícios que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida, que é a questão do lançamento vertical e queda livre.